Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael e eu faço parte do blog de Imunologia, um dos temas da matéria de Bioquímica e Biofísica do segundo semestre de 2012, matéria coordenada pelo professor Marcelo Hermes Lima. Pois bem, como é de perceber, o nosso tema é Imunologia, porém com ênfase em doenças autoimunes. Eu fiquei com a parte de aspectos gerais, parte 1, e 4 doenças autoimunes. Antes de iniciarmos essa parte da imunologia, eu gostaria de fazer 2 ressalvas muito importantes em relação ao nosso blog. A primeira é, na verdade, uma orientação. Nós postamos, juntamente às doenças, algumas recomendações relativas a tratamento, terapia, etc. Bom, isso aí que nós postamos, de forma alguma, tenta induzir o leitor do nosso blog ou aquele que nos assiste através desses vídeos de automedicar-se ou de ignorar procedimentos médicos e seguir basicamente o que nós colocamos aqui no blog. Eu acho que ninguém faria algo assim, mas é bom deixar evidente que essas informações são meros conceitos teóricos acadêmicos. Então, nós não temos o objetivo de orientar ninguém em relação a qualquer tipo de doença, em relação a um procedimento específico. A segunda ressalva, na verdade, eu gostaria de pedir perdão por qualquer eventuais erros que nós possamos cometer nas nossas postagens, sejam erros teóricos da própria imunologia, ou erros técnicos, digitação, ou qualquer outro desses. Vale lembrar que o nosso semestre foi bastante corrido, e, portanto, erros técnicos serão, na verdade, frequentes, como digitação, como eu havia dito. Em relação a erros teóricos, eu gostaria de pedir alguma certa tolerância, pois nós estamos no primeiro semestre do curso de Medicina e, portanto, ainda não chegamos no devido semestre em que teremos a matéria de Imunologia. Trata-se de um estudo feito por nós sobre imunologia, aspectos gerais e também doenças autoimunes. Então, eu gostaria de fazer essas ressalvas antes de começarmos a nossa apresentação. Bom, primeiramente gostaria de falar dos aspectos gerais da imunologia. A imunologia carrega o nome de um cientista, Edward Jenner. Esse cientista ele é muito importante devido ao fato de ele ter iniciado, na verdade, ele ter criado a primeira vacina. Né? Como que ele criou isso? Ele inoculou vírus da varíola bovina em humanos. O que ele gerou com isso? Ele gerou a futura, denominada imunização ativa, né? Que na época nós não conhecíamos, mas hoje nós conhecemos. Então, a primeira vacina, ou seja, a primeira forma de imunizar uma pessoa foi feita pelo processo criado por Edward Jenner. A imunologia, como todo mundo sabe, baseia-se em respostas imunes. Né? E essas respostas têm 2 pilares, a resposta imune adaptativa e a resposta imune inata. A resposta imune adaptativa relaciona-se àquela através da qual o sistema imune grava informações dos padrões moleculares de patógenos que já invadiram o organismo. A inata relaciona-se àquela através da qual o seu organismo reage imediatamente de forma generalizada, ou seja, inespecífica, a qualquer infecção. Então, se você for infectado por um vírus, uma bactéria, um protozoário, seu organismo reagirá contra aqueles organismos, não é? No sentido de eliminá-los de forma total. Ele tenta eliminar totalmente, independentemente de o seu organismo já ter entrado em contato com esses patógenos ou não. É de fundamental importância a ação de algumas células que eu vou acabar citando no próximo slide. O passo a passo de uma resposta imune segue 4 etapas. Não é necessariamente na mesma ordem, elas não têm que seguir essa ordem específica, ou seja, não há um limite para o término de um e o início do outro. Na verdade, tudo acontece meio que sincronicamente. De forma geral, didaticamente dividindo as etapas, observa-se uma etapa de reconhecimento das células pelo sistema imune, ou seja, o seu organismo foi invadido por algum tipo de patógeno, o seu organismo reconhece aquele tipo de patógeno. Uma célula fundamental nesse processo é a célula dendrítica, né? Que são as células dendríticas, das quais eu vou falar no próximo slide.
segundo passo seria a tentativa de combater totalmente a infecção, relacionado com a imunidade inata que eu havia dito. Então, você é infectado e seu organismo tenta combater imediatamente, de forma total, aquela infecção. O terceiro passo, na verdade, é uma regulação imunológica, ou seja, o seu organismo, quando ele está lutando contra uma infecção, ele tem que tomar certos cuidados de modo que essa resposta não seja excessiva. Se ela for uma resposta excessiva, isso é prejudicial ao organismo do hospedeiro, ao nosso organismo. Não é? Como assim? Uma resposta imune excessiva gera as doenças autoimunes, tema do nosso blog. Não é? Então, essas doenças autoimunes serão debatidas em mais profundidade nos próximos slides. Mas é importante fazer essa ressalva de que o organismo passa por um processo de regulação da resposta imune. Talvez, e principalmente, pelo que nós temos visto, falhas nesse sistema de regulação geram as doenças autoimunes. Memorização do sistema imune seria o quarto passo. Como que isso funciona? O sistema imune ele tenta guardar padrões moleculares dos patógenos que invadem o nosso organismo. Qual que é o motivo disso? Bom, se o seu organismo é invadido por o mesmo vírus que havia invadido um certo tempo atrás, o seu organismo já possui mecanismo para lutar contra aquele tipo específico de vírus. Só que isso foi feito baseado na tal da memorização do sistema imune, ou seja, ele guarda as informações dos padrões moleculares, dos patógenos que já passaram por nós através de infecções. Bom, agora falando de aspectos gerais sobre imunologia, o que nós temos aqui? Nós temos que as células do sistema imune, elas se originam, na verdade, de um grupo de células específico, né? Chamadas células-tronco pluripotentes. Pois bem, essas células-tronco pluripotentes se dividem em duas linhagens, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. A linhagem linfóide responde por as células, pelos linfócitos, né? Os linfócitos B e linfócito T. Os linfócitos B são aqueles responsáveis pela produção dos anticorpos, né? Os famosos anticorpos. Essas células B e as células T, os linfócitos, são produzidos nos órgãos linfóides centrais, como o baço e a medula óssea, e sofrem um processo de maturação nos órgãos linfóides periféricos, como o timo. Você pode ver linfonodos e tecidos linfóides de mucosa. Já a linhagem mieloide agrupa-se em 5 principais categorias de células: os monócitos, os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos e os megacariócitos. É válido ressaltar aqui, importante, esses dois grupos de células aqui. Ó. Os monócitos originam quem? Os macrófagos, os famosos macrófagos, e os neutrófilos. E os macrófagos e os neutrófilos, eles têm grande importância na função fagocitária e, portanto, naquela imunidade inata que eu havia dito no slide anterior, relacionado com a tentativa de combater essa infecção de forma imediata, generalizada e inespecífica. Células dendríticas, eu havia dito no primeiro slide que ela é muito importante na função de apresentar antígenos. Então essas células são as células apresentadoras de antígenos que iniciam, teoricamente, o processo de resposta imune ao apresentar para as outras células do sistema imune os padrões moleculares dos patógenos que acabaram de invadir o corpo. Nessa outra slide, observamos que uma famosíssima e muito importante teoria, chamada teoria da seleção clonal. Através dessa teoria, nós podemos observar a origem das células B, dos linfócitos B, que são as células que produzem anticorpos. Isso é de fundamental importância. Na verdade, acontece o seguinte: as células B não são produzidas de forma homogênea, como, por exemplo, você observa uma célula do tecido ósseo, por exemplo, um osteoclasto, um osteoblasto. Elas não têm muita diferença em termos de material genético, de padrão molecular, estrutura. Acontece que as células B, elas são produzidas naturalmente, cada uma diferente das outras. Por que isso? Bom, na verdade, essa teoria tem que explicar justamente isso. Essas células diferenciadas, cada uma é capaz de reconhecer um único padrão molecular, um único antígeno de um patógeno. Pois bem, quando o seu organismo sofre uma infecção,
aquele determinado patógeno tem um determinado tipo de antígeno, um padrão molecular associado a ele. Uma certa célula B é capaz de reconhecer este exato antígeno. Quando ela reconhece este exato antígeno, o que acontece? Ela se prolifera muito. E as outras células B, que são na verdade clones, daí o nome seleção clonal, são os clones daquela célula B inicial, todas elas passam a produzir anticorpos específicos contra aquele antígeno. Daí que vem a resposta imune, a produção do anticorpo, através dessa teoria. Então não são todas as células B que produzem o anticorpo, é apenas a linhagem de uma determinada célula B que é capaz de produzir todos esses anticorpos específicos, né, que respondem imunologicamente à infecção. Bom, pessoal, agora por último é bom ressaltar a estrutura de um anticorpo. Um anticorpo ele é composto por duas frações, uma chamada fração constante, que na verdade depende da espécie do animal de onde ele é produzido, né? Então, nós, seres humanos, temos uma fração constante igual para a espécie. Uma cabra, por exemplo, tem essa fração constante igual, específica para a espécie dela. Então, essa fração constante ela é variável entre espécies. Dentro da mesma espécie, ela é constante. E você tem as frações variáveis, que variam dentro da espécie. Essa fração variável ela é composta por duas cadeias. Uma cadeia pesada, de azul, e uma cadeia leve, de vermelho. Da mesma forma, do outro lado. A fração constante ela é inteiramente composta por cadeia pesada. Bom, isso encerra os aspectos gerais de imunologia.